Olá, minha gente! Estou aqui novamente num vídeo para falar para vocês sobre assessoria esportiva. Será que vale a pena ter uma assessoria esportiva para quem quer correr? Ou quem quer aprender a correr? Será que vale a pena ter um treinador de corrida? Será que se aprende a correr? Então eu vou responder essas questões para você. Olha, tudo na vida se aprende, tá? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sabendo das coisas, tá? E o que eu posso dizer para vocês é que até para correr se aprende também, porque eu achava, gente, que não precisar, que correr todo mundo corre, é só colocar um tênis e sair correndo. Mas não, gente. No meu primeiro treino, eu não consegui correr 1 minuto, sabe? 1 minuto de relógio, eu não consegui correr. Eu não consegui correr. Eu tava lá morrendo. Não consegui. Eu fiquei impressionada, eu fiquei revoltada comigo mesmo. Como é que eu não consigo correr 1 minuto se tem gente que corre uma maratona de 42 quilômetros? Eu me senti assim, um cocô. Entendeu? Então, foi aí que eu percebi que tudo se aprende na vida e que eu ia ter que aprender a correr. E aí, eu acho que sim, a assessoria esportiva foi muito válido para mim, porque imagina se eu tentasse correr sozinha. Eu ia correr errado, eu ia fazer as coisas erradas, podia me machucar, certo? O que foi com a assessoria esportiva foi de positivo para mim. Pelo menos, gente, eu tive sorte, tá? Eu vou colocar o arroba da assessoria esportiva que eu tô aqui no Brasil, que eu escolhi, né, fazer parte dessa assessoria esportiva, que foi uma indicação de uma mãe da escola de Tibô, entendeu? Daqui do Brasil, do The Kids. Então, o que acontece? Eu peguei o professor Jário, da T3, assessoria esportiva, que o ponto dele é ali de frente ao Bessa Grill, né, no Bessa. E o professor Jário, gente, não existe professor melhor, tá? Primeiro, ele é atleta, tá? Ele não ensina uma coisa que ele não sabe. Ele é atleta, certo? Ele corre, entendeu? Ele faz triatlon. Então, é uma pessoa que te ensina uma coisa que ele passou pelo corpo dele, entendeu? Que ele conhece todos os sintomas que a gente sente no momento de uma corrida, porque ele passa por isso quando ele está correndo, entendeu? E ele sabe as limitações que cada ser humano pode ter. E ele sabe também dos machucados que cada pessoa pode, né, chegar a ter numa corrida. Então, você ter um profissional capacitado, competente, e ainda por cima que está ensinando algo que ele conhece, porque ele vive isso no corpo dele, entendeu? Não existe coisa melhor, gente. O meu primeiro treino com ele correu comigo, tá? Para me ensinar e me mostrar qual era... Primeiro, para me ensinar o que é um ritmo. E segundo, para me mostrar qual era o meu ritmo leve, o meu ritmo moderado e o meu ritmo forte. Para ele poder, a partir daí, fazer os treinos para mim e colocar os ritmos que ele queria que eu fizesse com aquele treino e eu entendesse. Porque ele poderia chegar e dizer assim, faça essa corrida, esse treino no ritmo leve. Que ritmo leve? Eu não sei o que é ritmo leve. Mas aí ele me mostrou, o ritmo leve de Tâmara não é o ritmo leve do professor Jário, que também não é o ritmo leve da Karen, entendeu? Então, ele me mostrou o meu ritmo leve. Ele disse, Tâmara, tá vendo aqui? Esse é o seu ritmo leve. Agora vamos acelerar mais um pouquinho. Esse aqui, Tâmara, é o seu ritmo moderado. Agora vamos continuar. Esse aqui, tá vendo, Tâmara? É o seu ritmo forte. E ele me explicou isso pelas dores que eu estava sentindo e as dificuldades que eu estava sentindo de respirar e de falar. Entendeu? Então, assim, só isso valeu a pena eu dizer para vocês que merece, que é válido ter uma assessoria esportiva. Agora, uma assessoria esportiva, gente, de vergonha. Porque eu já ouvi falar que tem aqui em João Pessoa assessoria esportiva de blogueiro. O cara não corre, o cara é só um personal trainer que decidiu abrir uma assessoria esportiva, pega umas planilhas aí na internet e passa para as pessoas, entendeu? Fazer, copiar e colou, entendeu? O cara não corre. Como é que ele vai ensinar você a correr? Se ele não sabe nem o que é uma corrida. Se ele nunca correu um 10K, se ele nunca correu 5K, se ele nunca correu uma maratona. Explique pra mim. Ah, mas ele é personal trainer, minha querida. Não é porque você é personal trainer, não é porque você fez uma graduação de educação física que você é apto a ensinar a correr, ou apto a ensinar a nadar, ou apto a entrar numa academia de ginástica,
entendeu? E ser personal trainer dentro dessa academia. Você tem que, depois de uma graduação, entendeu? Da educação física, que é uma graduação geral, entendeu? Você tem que fazer especializações, você tem que fazer cursos profissionalizantes. Ah, eu quero ser professor de natação, então você vai ter que aprender, fazer cursos profissionalizantes, vai ter que entrar numa escola de natação, ficar lá como estagiário, treinando, ensinando as crianças, das crianças bebezinhas até o adulto, para você poder depois abrir a boca e dizer que você é professor de natação. Entendeu? É todo um processo, gente. Não é só sair com uma graduação de educação física e dizer que é professor de natação. A mesma coisa é um professor de corrida, de rua. Você não pode chegar, só sair de uma graduação de educação física e dizer, eu sou professor de corrida de rua. Não. Você já correu uma maratona? Você já correu 10K? Você sabe quais são os sintomas que o corpo pode sofrer durante esse trauma de uma corrida? Tudo isso tem que saber, gente. Eu passei um mês estudando antes de eu colocar meu pé nesse mundo. Eu não ia arriscar minha vida e o meu corpo e me machucar para fazer um esporte que de repente eu não pudesse fazer. Então, por isso que vale a pena ter uma assessoria esportiva. E outra, o professor Jário, ele me indicou todos os profissionais, que ele disse, eu quero saber como é que tá o seu corpo. Eu quero saber como é que tá o seu corpo. Eu preciso saber. Entendeu, Tâmara? Então, tá aqui, vá marcar um ortopedista, tá aqui o nome do ortopedista esportivo, marque com ele que eu quero saber como é que tá esse seu tornozelo, que você falou que você levou uma queda no passado e que ele não tá tão bem curado como deveria. Quero também que você veja o do professor Evaldo, da Endurance, que é fisioterapeuta esportivo, que ele vai lhe ajudar no reforço muscular enquanto você está treinando comigo, entendeu? Quero que você vá no cardiologista para ver como é que tá o seu coração, entendeu? Se tá tudo bem com você, tá certo? Porque tudo isso é importante também. Agora, lógico, gente, eu sei que isso custa dinheiro. Eu sei que não é todo mundo que tem condições de fazer isso, mas o SUS está aí para ir atrás de um cardiologista. Não precisa ir de cara no cardiologista esportivo. Vá pelo menos para um cardiologista, entendeu? Não precisa de cara ir para um ortopedista esportivo. Eu fui para um ortopedista esportivo, mas pelo menos é melhor um ortopedista do que nenhum. Mas é importante você ter uma ideia que está tudo bem com você. Como eu era sedentária há mais de 20 anos, ele queria ter certeza, entendeu? Que estava tudo bem comigo. Entendeu? Porque ele não queria que eu me machucasse, porque um bom treinador é isso, ele não quer que os atletas dele se machuquem, tá? Então, por isso que ele me indicou todas essas pessoas e ele disse, olha, eu não tô pedindo para você fazer, você não é obrigada a fazer, eu só tô dando os nomes dessas pessoas porque são muito competentes nas áreas deles. Se a senhora tiver condições de ir, ok. Se a senhora não tiver condições de ir, a senhora vá no seu tempo, entendeu? Mas tá aqui o nome das pessoas, então só isso também vale, gente. A informação dessa é muito preciosa. Na Europa, para mim ter a informação ter acesso a nomes de profissionais da área esportiva, dessa maneira como eu tive com o professor Jário, gente, eu tenho que estar dentro da bolha, eu tenho que já ter corrido a maratona e conhecer a galera que corre, para poder eu conseguir, através dessas pessoas, o telefone de um ortopedista, o nome de um ortopedista, o nome de um cardiologista esportivo, o nome de um nutricionista esportivo. Eu teria que participar da bolha, ou seja, pelo menos um ano. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, sim, vale a pena ter uma assessoria esportiva. Só pelo fato de você ter uma rede de contatos, de pessoas especialistas na área de esporte, e no seu esporte, entendeu? Vale a pena, gente. E ainda por cima tem um treinador que lhe ensina a correr e a respirar enquanto corre e ensinar você a conhecer o seu próprio corpo e lhe ensinar você a conhecer suas limitações e a respeitá-las. Vale mais do que a pena. Então, o que eu digo pra vocês, e outra é mais barato do que uma academia. Eu fiquei impressionada. Uma assessoria esportiva é mais barato do que uma academia, gente. Entendeu? Então, assim, e correr não é uma coisa que você é obrigada a se deslocar para um lugar para poder, como uma academia, para poder fazer uma musculação ou uma esteira. Correr, você pega um tênis, você tem um assessor esportivo, você pega um tênis adaptado, né, para suas condições, entendeu? Suas condições que eu digo de corpo, né, com amortecimento e etc, estabilidade, se você é uma pessoa que está machucada como eu, tá entendendo? E correr, tem gente que faz com ele assessoria esportiva à distância, tem gente que está em Patos, tem gente que está nos interiores.
que ele manda os treinos, entendeu? Pelo sistema, né? Que eles têm um aplicativo que se conecta com o Garmin e essas pessoas estão lá em Patos, correndo na rua dela, entendeu? Ela não precisa ir para longe, ela pega, sai de casa e corre. E toda vez que você termina o treino, ele pergunta, e aí, como foi o treino de hoje? O que é que você sentiu? Sentiu alguma dor? De 0 a 10, qual é o nível dessa dor? Gente, isso é muito válido, certo? Um aplicativo não vai me fazer essa pergunta. E é tudo, né? A Endurance, que é lá onde eu faço meu reforço muscular, gente, eu não tenho do que falar. Tipo assim, né? Eu nunca gostei de pilates e de yoga, tá? Quando eu fui lá pro estúdio, eu sou leiga, né? Então, assim, quando ele começou a fazer os exercícios lá, eu fiquei dizendo, meu Deus, isso vai me ajudar em quê? Eu tô perdendo meu tempo aqui, gastando meu dinheiro. Mas não, gente. Se eu consegui hoje correr 10K, foi graças ao professor Evaldo, da Endurance, porque ele tá ali, junto com o professor Jário, me ajudando a conquistar os meus objetivos, entendeu? Porque quando eu corro durante os meus treinos, que são 3 vezes por semana, e 2 vezes por semana eu vou para o fisioterapeuta esportivo, que é lá o estúdio Endurance. Então, o que acontece? No reforço muscular, ele está me ajudando a preparar meus pés justamente para esse impacto da corrida, dos treinos, entendeu? Então, isso é muito válido, gente. Eu sou outra pessoa. Quando eu cheguei nele, eu não conseguia nem levantar o pé direito. Ele mandava fazer uns movimentos assim, coisa de criança, e eu não conseguia fazer um movimento nem com meus dedos ficavam assim. Eu digo, por que meus dedos não estão mexendo? Ele disse, isso é normal, porque você tem um lado mais fraco do que o outro no corpo. Eu digo, como é que é? E outra, ele fez a minha avaliação biomecânica, gente. Então ele viu como era a minha pisada, ele viu como é que era a minha corrida, ele me explicou como é que eu corro, ele me explicou quais são as eventuais limitações do meu corpo naquele momento, para aquela tâmara que estava ali com ele, entendeu? Então assim, e hoje eu sou outra tâmara, entendeu? E antes de eu ir embora, eu vou fazer novamente a avaliação biomecânica para saber se tá os negócios vermelhos dele, lá que ele fez vários testes comigo, entendeu? E colocou lá os cálculos dele, eu quero ver se... E ficou tudo vermelho nessa tabela dele. Eu espero, quando eu fizer essa avaliação biomecânica novamente, depois dessas 7 semanas com ele, se alguma coisa ficou verde. Mas eu imagino que sim, né? Porque quando eu chego lá, eu consigo fazer tudo. Mexo meus dedinhos, faço tudo bonitinho. Ele fica até impressionado às vezes, entendeu? Mas o que eu tô dizendo pra vocês é isso, tudo é válido, certo? E assessoria esportiva, ó, nota 10, vale a pena sim pra quem quer correr com segurança e aprender a correr como se deve. Assessoria esportiva de vergonha, tá? Não é essas assessoria esportiva blogueira que tem mais de 500 alunos lá, 600 mil alunos, que o cara não dá conta, porque o professor Jário, ele acompanha cada aluno dele, entendeu? Então assim, tem assessoria esportiva que tem 500 alunos, entendeu? E com 2 professores. Como é que 2 professores vão acompanhar 500 alunos? Não tem como, entendeu? Tanto que o professor Jário, ele disse, na minha assessoria eu aceito até X alunos, porque eu acompanho meus atletas, entendeu? E se eu não conseguir acompanhar meus atletas, eu pego mais um professor para entrar na equipe, tá entendendo? Se eu aumento esse número de alunos, porque o meu trabalho é esse, eu quero estar por dentro dos meus atletas, sabendo o que está acontecendo com cada um, porque eu não quero que ninguém se machuque durante a corrida e durante os treinos. E é isso, um professor de corrida de rua decente, entendeu? Então tá aí a dica para quem quer conhecer o trabalho do professor Jário, certo? A T3, assessoria esportiva, no Bessa Grill, de frente ao Bessa Grill, terças e quintas e sábados. Tá aí o convite de vocês ir lá conhecer ele. Maravilhoso, não me arrependo. Vou voltar para Paris, mas vou ficar à distância com ele, né? Porque ele vai ficar comigo até a minha maratona, né? Que eu corro a maratona de Paris dia 12 de abril do ano que vem. Então, até a minha maratona ele tá comigo, entendeu? Então, é isso. Gente, vale muito a pena assessoria esportiva para quem quer aprender a correr e correr corretamente, tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar as notificações e de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok. Eu vou colocar na descrição os arroba, tá certo? Para vocês. Tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.